Gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço e eu gostaria, assim, até de refrisar um assunto que eu já falei, que foi a respeito do vídeo do Benjamin Abraão Boto, onde eu tive a oportunidade de colocar num programa e me certificar de que aquele vídeo contém cenas e fotos que não são da época do Benjamin Abraão Boto, que não foram, não fazem parte do filme, né? E eu mostro a primeira cena em que se não foi o Abraão Boto, Benjamin Abraão Boto, que filmou. Por quê? Porque a máquina não dava condição dele filmar uma pegada de boi, uma coisa assim. Vocês podem observar no filme que aquela cena foi uma cena que foi posta posteriormente. Mostra também os vários sósias do Virgulino, o famoso rei do cangaço. Existem fotos ali que você percebe perfeitamente que não são do Virgulino. Inclusive aquela cena em que o suposto Virgulino, né, ele está ajoelhado, rezando, digamos, o ofício, segundo a Sila diz que todos os dias de manhã eles levantavam-se e rezavam o ofício, coisa que eu acho completamente fora do contexto, entre aspas, porque jamais eles teriam tempo de rezar um ofício. No máximo, eles poderiam fazer um pelo sinal da Santa Cruz, né? Se bem que eu gostaria também de dizer que o Virgulino, nos meus estudos, eu o considero como tendo sido uma pessoa psicopata. E psicopata não tem sentimento, não tem ideologia, não sente dor. É uma pessoa que tem um problema no sistema límbico, né? E então aquela figura que aparece ali foi realmente colocada pelas pessoas que editaram o filme, né? Um Virgulino bem compridão, barbado, ajoelhado, e as pessoas que estão em redor, né, também está, e muitas mulheres, por sinal, né, com roupas finas, que não havia condição de vestir aquelas roupas ali na Caatinga, porque não, a Caatinga é cheia de, digamos assim, de plantas, de espinhos, portanto, elas não poderiam estar trajadas daquela forma. Depois aparecem outras cangaceiras, supostas cangaceiras, né? Com roupas toda, digamos assim, amassadas, né? E a gente vê que algumas fotos podem ter sido tiradas pelo Benjamin Abraão, mas no todo o filme ele tem muitas coisas que são colocadas e que não condiz, principalmente com a máquina que foi usada, com a máquina fotográfica, né, ou filmadora que o Benjamin Abraão usou, né? Então, essas questões têm que ser bem analisadas e olhadas com cuidado, porque as pessoas gostam muito de colocar alegorias na história. E essas alegorias, elas não podem fazer parte da história, porque a história é parte do fato. O fato do cangaço. Estamos falando sobre o cangaço lampiônico. Realmente o Virgulino andava cheio de penduricalhos, né, necessários e outros não necessários, porque ele era, além de psicopata, ele era narcisista, que é um conjunto, gente. Quando eu falo no complexo lampiônico, eu tomo por base a psicanálise e a psicologia. Então, as pessoas ficam inventando coisas. Inclusive, também, vou me reportar mais uma vez, as alegorias que são incabíveis dentro
desse trabalho para quem quer um trabalho com pautados em métodos científicos, né? Eu citei, mostrei este livro daqui, né, do João de Souza Lima. Repito, o livro é meu, então eu faço análise literária, sempre fiz, de vários outros autores, e este, como eu adquiri, eu fiz a análise, sim. Então, ele fala aqui, numa página, cuja página está na página 21, né, que ele vai dizer, ele vai afirmar aqui, vou repetir, vou mostrar, olha aqui, ó. Aqui onde está grafado, está aqui mostrando, olha a setinha aqui. Ele diz que o apelido de Maria Bonita, da Maria, ele diz que foi o Virgulino quem colocou. Como assim, gente? Vamos imaginar, vamos raciocinar e colocar as coisas onde deve ser. História não é conto de fada, não é história de ficção, literatura de ficção, que eu também gosto muito da literatura de ficção, mas eu estou tratando de história, que vem a partir do fato, segundo o Durkheim. O fato, ele é uma coisa que existe, que é algo real. Ele fala até esse termo, real, muito embora Durkheim não seja francês, né, mas temos os livros, né, onde são traduzidos para o português. Aí o João de Souza Lima, entre outras coisas assim, que ele idealizou, que ele fantasiou, e que é um grande e respeitado escritor, mas ele coloca aqui o seguinte, a frase: a moça chamada Déia é a que passou a chamar-se Maria Bonita, apelido que Lampião botou ao se amaziar com ela. Gente, como é que o Virgulino soube que existia uma Maria Bonita, né? Assim, para colocar esse apelido, né? E como é que eles foram mortos na Cícia depois, apareceu através de jornal, disseram até, né, alegorias, né? Compararam a Maria de Déia a Madame Pompadour, né? Quem quiser, procura analisar quem foi a Madame Pompadour, né? E ele coloca essas coisas assim, né? E que ela separou-se a Maria, né? Que nem era conhecida por Maria do Capitão, que também é outra aberração que a Sila falou nos depoimentos dela. Segundo o Mesquita, né? Quando ele reuniu com a Cristina da Mata ali aqueles supostos ex-cangaceiros, ele disse que ninguém falava em Maria do Capitão, que ninguém falava em Maria Bonita, que ninguém falava em Maria Déia, simplesmente Maria. Isso consta num vídeo, né, do Mesquita. Portanto, muito cuidado com esses livros que fantasiam, né? Aqui, ó, fantasia, está escrito no livro dele, o livro é meu, que eu comprei, certo? E aqui tem muitas coisas. Sim, tem uma outra coisa que também o João disse, eu perguntei quando eu estava participando de uma live, há algum tempo atrás, eu perguntei qual a data de nascimento da Maria, porque não existe batistério, não existe certidão de nascimento, não existe certidão de óbito, nada disso existe. Aí, o que ele me respondeu na live que foi feita por Manuel Severo Barbosa, ele disse que preferia a data de 8 de março de 1911. Está aqui, ó. Aqui, ó, dá para ler, né? 8 de março. Ninguém pode preferir quando se trata de história. Ou é ou não é, certo? Então, são essas coisas que nós comentamos e que o Rico Inglês tem comparado ao cavalo paraguaio. Você começa a estudar e começa então a ver as coisas
infundadas na história do cangaço. Hoje fica por aqui.